Olá, caro aluno, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Zamarian, sou mestre em História e Ensino de História e vou trabalhar com você nesse semestre a disciplina de História Medieval. Vamos ao quadro, né? O tema da nossa aula de hoje é a transição da antiguidade ao feudalismo. Essa nossa disciplina é uma disciplina muito interessante, uma disciplina tronco-chave para todo o nosso curso. E é muito bacana a gente trabalhar essa disciplina de História Medieval, porque ela é uma disciplina muito conhecida para os historiadores no ramo da historiografia. É complicado falar em certos rótulos, mas grandes historiadores já se debruçaram sobre o estudo da História Medieval. Então, durante as aulas, nós vamos falar de vários desses historiadores, Jacques Le Goff, George Duby, aqui no Brasil, Hilário Franco Júnior, os grandes expoentes da Escola dos Análises, como o Lucien Febvre e também o Marc Bloch. Então, é uma disciplina bastante interessante, você tem, logicamente, um recorte temporal muito grande e durante a aula a gente vai fazer, com o perdão da repetição, um recorte. A gente pega alguns temas importantes, tentamos aí abarcar os temas mais importantes, mas é muito importante, é fundamental que durante as nossas aulas e posteriormente você não fique preso só à teleaula. A teleaula é um incentivo para tirar as dúvidas, para dar uma iniciação à disciplina, mas é fundamental que você leia os materiais, que você estude aí o seu livro e principalmente as referências que eu faço durante as aulas são de referências de grandes historiadores, de grandes pesquisadores. Então é de fundamental importância que também você consulte esses autores, artigos, livros, para que você tenha aí uma formação cada vez melhor, uma formação cada vez mais adequada. Vamos ao nosso primeiro quadro. Então, como sempre, a contextualização da nossa aula, quais são os principais aspectos, os principais pontos que nós vamos trabalhar hoje. Primeiramente, nós vamos debater esse conceito de Idade Média. O tema da nossa disciplina, o nome aí, medieval, Idade Média, como que foi construído esse conceito, qual é a historicidade por detrás desse conceito. Depois, vamos trabalhar o conceito de Antiguidade Tardia, que em certa medida não vai substituir jamais esse termo Idade Média, mas ele problematiza a transição que ocorre entre a Antiguidade e o Medievo. Depois vamos falar sobre a crise e a decadência do Império Romano e o processo de migrações e invasões dos povos ditos bárbaros. Diversos termos que nós usamos na aula, eles são consagrados, eles são definidos pela historiografia, pelos historiadores, mas alguns deles devem ser problematizados. Então, o próprio conceito de Idade Média, nós vamos falar sobre a questão da Idade das Trevas também, que é um termo horrível, mas que vira e mexe ainda aparece, ainda é perpetuado. A própria transição da Antiguidade, o Império Romano como decadência. Decadência para quê? Para algo pior, no caso considerado ali a Idade Média. E nós vamos problematizar esses conceitos. Inclusive a questão dos povos bárbaros, né? Essa nomenclatura de bárbaro tem muita relação com uma maneira preconceituosa com a qual os romanos viam aí os povos que estavam afora das fronteiras do grande Império Romano. Então é óbvio que no cotidiano, no dia a dia da aula, eu não vou abandonar a terminologia povos bárbaros ou falar da decadência do Império Romano. A gente acaba usando esses termos, mas a gente tem, ainda mais como historiadora, como historiador, perceber essas nuances, perceber que são termos que são coloquiais para a história, por historiador, mas são termos que têm uma problematização, são conceitos históricos. Então usar esses termos sempre com referências, muitas vezes entre aspas, e sabendo problematizar, não só nas aulas de história, mas também quando vocês estiverem na prática docente de vocês, é muito importante. Essa conceituação da história, não só na história medieval, mas especialmente na história medieval, faz muita diferença para os estudos de vocês posteriores. Então, esses 4 grandes temas aí vão abarcar a nossa aula de hoje. Espero que você goste dessa aula e fique cada vez mais interagido aí com os temas da disciplina de História Medieval. O preconceito de Idade Média. Eu fiz questão de, no título, separar ali preconceito, porque é um conceito anterior. A gente sempre estuda, desde os pequenos anos na escola e posteriormente na universidade, falando sobre Idade Média. O próprio termo Idade Média tem uma preconceituação, por isso a ideia de preconceito. A ideia de Idade das Trevas, então, nem se fala algo terrivelmente colocado, mas que muitas vezes é perpetuado no senso comum, em notícias, em filmes, enfim, a gente vê esse tipo de termo colocado em várias situações. Vamos ao quadro. Então, primeiramente, coloquei aqui a foto do grande medievalista brasileiro,
o Hilário Franco Júnior, em uma citação aqui de 2001, ele diz o seguinte: em suma, em resumo, numa conversa de homens medievais, né, se nós utilizássemos a expressão Idade Média, se a gente pudesse voltar no tempo, lá no meio do século VIII, por exemplo, e falássemos para esses homens que eles viviam a Idade Média, eles não teriam ideia do que estaríamos falando. Como todos os homens de todos os períodos históricos, eles viam-se na época contemporânea. Então, hoje em dia, se a gente pega aquela divisão quadripartite clássica da história, né? Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea, nós nos colocamos no início do século XXI como os contemporâneos. Os homens da Idade Média também se colocavam como os contemporâneos, contemporâneos do seu próprio pensamento, da sua própria ideia, do seu próprio momento. Essa terminologia, essa divisão clássica da história quadripartite, ela tem a ver com os historiadores que vão trabalhar ali entre o iluminismo e o período inicial, né, da Idade Moderna e da modernidade, né, e início da contemporaneidade. Então é uma classificação que, apesar de poder ser contextualizada, de ser problematizada, dificilmente ela vai ser abandonada, porque ela ficou uma contextualização clássica. Mesmo quando você vai desconstruir essa ideia, você tem que apresentar essa ideia dessa divisão quadripartite. Mas fato é, um homem da Idade Média não se via como um medieval, ele se via como um contemporâneo. Essa terminologia, esse conceito histórico, ele é colocado a posteriormente pelos historiadores. Então, provavelmente, daqui a 2, 3 séculos, os historiadores vão olhar para o século XXI e vão falar, olha, aquela era não é a era contemporânea. A era contemporânea é a era do século XXII, do século XXIII. Eles vão dar uma nova terminologia. Muitas vezes, nós arriscamos essas terminologias. Alguns historiadores, por exemplo, dizem que depois do atentado terrorista do 11 de setembro de 2001, o longínquo século XX se extinguiu naquele período, né? Aliás, se extinguiu naquele período, não no fim da Guerra Fria, como Eric Hobsbawm muito bem colocou no seu livro sobre a Era dos Extremos. E que a partir de 2001 nós estamos vivendo uma era pós-moderna, a chamada pós-modernidade. Em diversos estudos, artigos, ensaios, essa ideia da pós-modernidade aparece. Então, ela é um ensaio, ela não está consolidada. Talvez daqui a 100 anos, 200 anos, essa ideia pode ser colocada. Mas nós hoje ainda não temos esse afastamento histórico para determinar esse tipo de terminologia, diferentemente do que acontecia na Idade Média. Apesar de nós questionarmos e trabalharmos com esse conceito de Idade Média, nós sabemos que ele é historicamente construído e que os homens do medievo, os homens daquele período, não concordavam e nem conheciam essa terminologia Idade Média, ok? Vamos ao próximo quadro. Então, um pré-conceito, um conceito vindo a posteriori. Esse conceito ele foi trabalhado, retrabalhado e reafirmado ao longo de várias eras. Então, os historiadores renascentistas, né, a transição do medievo para a Idade Moderna, sempre criticavam a antiguidade. Então, em latim aqui, o período tenebroso, tenebrae, média tempestas, ou seja, um período, uma ideia do meio. Por que eles colocaram esse tempo médio, essa idade do meio? Exatamente porque os renascentistas criticavam essa Idade Média e buscavam inspiração na Antiguidade Clássica. Então, uma exaltação e um exagero nessa exaltação da Antiguidade Clássica e, obviamente, uma crítica muito grande com o medievo. Então, para o renascentista, a Idade Média literalmente era o meio. Para nós, hoje, ela não é meio de nada. Então, a construção histórica desse conceito. Voltando ao quadro. No século XVII, daí muda um pouquinho a terminologia para o médium aevum, ou seja, não mais o tempo médio, mas a idade média com uma conceituação um pouco diferente. Os iluministas, já no século XVIII, não vão desmistificar a ideia de Idade das Trevas, pelo contrário, eles vão fortificar essa ideia, porque vão considerar o seu período a Idade da Razão, do racionalismo, posteriormente o que nós temos como ideia de ciência, né? O conceito de ciência moderno se baseia ali nos iluministas, e vão dizer que a Idade Média é a idade da fé. E essa fé num sentido extremamente pejorativo, uma fé cega, uma fé que não questiona, uma fé inabalável em algo que não pode ser provado, o contrário desse conhecimento que quer ser científico. Então, na era iluminista, no século XVIII, essa conceituação de Idade Média como algo ruim, como Idade das Trevas, ela ganha uma força muito grande. E no último termo do nosso quadro, a ideia dos românticos, aqui já no século XIX,
mas sem uma grande problematização, uma nostalgia cega em tempos principalmente de um nacionalismo muito grande. Então, no século XIX, vai ter aquela ideia romantizada da Idade Média, tanto nos relacionamentos interpessoais, mas principalmente na questão das origens, as origens das grandes nações do mundo, a gênese ali das grandes potências mundiais, já se consolidando no século XIX, vem desse passado romântico da Idade Média, mas sem uma problematização clara, uma problematização histórica desse conceito. Essa problematização só vai vir no início do século XX, com a chamada, como Peter Burke muito bem disse no seu livro, a Revolução Francesa da Historiografia. Essa Revolução Francesa, em 1789, teve um impacto muito grande na organização política, social e econômica do mundo. A Revolução Francesa da Historiografia é a Escola dos Análises. Vamos ao quadro. A Escola dos Análises, eu vou colocar o nome aqui, ela se consolida a partir da revista de mesmo nome, lançada em 1929, grandes expoentes da primeira geração, Marc Bloch e Lucien Febvre. O questionamento com relação a esse conceito de Idade Média vai aparecer na terceira geração, e o grande expoente vai ser o historiador francês, que nós vamos citar bastante nas nossas aulas, o Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff, durante essa revolução no século XX, vão compreender as identidades internas da Idade Média. O que significa compreender as identidades internas da Idade Média? Vão perceber que a Idade Média não é um uníssono quando se pensavam, não é um bloco histórico fechado do século V ao século XV e que todas as localidades da Europa, principalmente, viveram exatamente o mesmo período. Não. Você tem características muito fortes feudais na França, por exemplo, no século VII e no século VIII. Essas características feudais, elas vão no Império Russo, posteriormente Rússia, beirando o século XX. Então, dependendo do lugar, dependendo da cultura, essas características medievais, elas são mais fortes, menos fortes, elas têm um feudalismo mais marcado, a divisão estamental lá das três classes também ela varia. Então, vai perceber que essa Idade Média não é um bloco uníssono, ela tem as suas variáveis, as suas diferenças. Voltando ao quadro. Também vão perceber os novos temas, problemas e métodos. Vão revisitar todo o conteúdo já produzido sobre a Idade Média, mas pensando em temas, problemas e métodos diferenciados. Esses temas, problemas e métodos diferenciados vão fugir, historicamente, da história política. A história dita metódica, a história do século XIX, dos grandes historiadores do século XIX, era uma história dos fatos políticos, o fato político encerrado em si mesmo, ou seja, não há uma problematização, não há uma análise das causas e das consequências, não há um olhar para a sociedade, para a cultura, para outros aspectos. Então, uma grande profusão de conhecimento a partir do século XX sobre a Idade Média cresce de uma maneira muito assustadora, porque são conhecimentos clássicos que vão ser revisitados, propondo novos temas, novas propostas, novas abordagens, o uso de novas fontes históricas, enfim, um crescimento muito grande do campo da historiografia relativa à Idade Média. E finalizando o nosso quadro, não significa que a imagem negativa da Idade Média tenha desaparecido. Infelizmente, essa ideia negativa da Idade Média, ela permanece até os tempos atuais. Muito dessa perspectiva negativa da Idade Média tem a ver com o senso comum. Esse senso comum, quando eu me refiro a senso comum, eu estou falando de alguns livros, não livros históricos, obviamente, romances, livros aí de uma literatura não clássica, não consagrada, filmes, séries de televisão, enfim, vários elementos dessa cultura não acadêmica, dessa cultura popular, acabam passando a ideia da Idade Média como Idade das Trevas, Tem um filme, agora eu não vou lembrar o nome, mas que nesse filme Deus tirou férias, e eles falam que as férias de Deus ocorreram exatamente no período da Idade Média, porque não tem avanço, não tem conhecimento, parece que a história andou para trás, enfim, uma conceituação muito prejudicial. Então nós, historiadores, historiadoras, temos que ter essa ideia muito bem clara. A Idade Média jamais foi a Idade das Trevas, há muitos avanços e há o questionamento histórico que se faz desse período. Sabendo que essa terminologia Idade Média, muito provavelmente, ela não vai desaparecer, ela vai se perpetuar na história. Mas sempre temos que ter essa ideia, essa problematização. Idade Média
tem esse nome, mas temos que problematizar o porquê Herdece Média e afastar de todas as maneiras essas ideias preconceituosas, errôneas, de Idade das Trevas, época que não teve avanço, época que a história não evoluiu. Todo esse conhecimento aí de senso comum, ele afasta cada vez mais do conhecimento crítico, do conhecimento científico, e esse sim que consegue fazer aí uma formação adequada para você, futuro historiador, futura historiadora. A historiografia sobre a transição entre a antiguidade e o medievo. Esses períodos de transição são muito importantes e muito interessantes em vários períodos da história. Na história do Brasil, por exemplo, a gente tem a divisão clássica em história do Brasil colonial, imperial e depois o Brasil republicano. E as datas servem como marcos de orientação, mas elas não são datas cravadas. Não significa que, por exemplo, na história do Brasil, a partir do 15 de novembro de 1889, todas as estruturas imperiais acabam e renasce do nada, totalmente completas, estruturas republicanas. Não é assim que acontece. E no período da transição da Antiguidade para a Idade Média, a gente percebe essa transição de uma maneira muito mais complicada, muito mais difícil de ser entendida. Por quê? O Império Romano é um gigante que está se esvaindo, né? É um grande império, um dos maiores da humanidade, um império que trouxe muitos legados para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial contemporânea de uma maneira geral. Então, obviamente, essa transição ela é complicada. Tanto que, como vai ser criado um termo no início do século XX, esse conceito, na verdade, ele é emprestado da história da arte, vem para a história, que é a ideia de uma antiguidade tardia. Os primeiros historiadores da arte que perceberam, usavam essa terminologia, diziam o seguinte, que apesar de estarmos na cronologia da Idade Média, né, pensando na data de 476, queda do Império Romano como fim da Antiguidade, mas ainda assim, no final do século V, no século VI, no século VII, a arte continuava com características da antiguidade. Então, essa data não é uma data precisa. Antes dessa data, já ainda na antiguidade, você percebe características medievais e posteriormente também. Então, essa ideia de antiguidade tardia, esse conceito de antiguidade tardia, cresce e ganha cada vez mais importância. Entender que essas datas, 476, depois a gente vai falar de 1453, essas datas são pontas de icebergs, ou seja, elas servem para a gente ter alguma orientação, mas elas são datas, né, lembrando novamente da ideia da história quadripartite, datas que foram escolhidas como marcos históricos. Não significa que elas são marcos engessados, que a gente tem que obedecer essas datas. E principalmente, não significa a partir que em 476 houve uma ruptura total e restrita com tudo o que acontecia no mundo antigo e que a partir dessa data tudo tem características da Idade Média. Essa data vai mudar conforme o lugar, conforme a cultura dos povos e mesmo se nós pensarmos no Império Romano em si, se a gente fechar essa nossa análise apenas do Império Romano, nós vamos perceber que também ela é de forma errônea. Então, é o que eu já comentei, nós não vamos acabar com esses marcos, mas a gente tem que problematizá-los e entender que eles não são tão rígidos assim. Vamos ao quadro. Eu coloquei nessa parte para você a ideia de 4 grandes historiadores do período medieval. E esses 4 historiadores também vão trabalhar, de certa forma, com o termo da Antiguidade Tardia. Então, o primeiro historiador que eu vou me referir aqui nesse momento é o Edward Gibbon. O Edward Gibbon, historiador inglês, e o grande livro dele, a grande obra dele, é o Declínio e Queda do Império Romano, que foi escrito entre 1776 e 1778. Uma obra gigantesca, 6 volumes, um trabalho muito grande. Quais são as principais características dessa obra? O Gibbon vai tratar a passagem da Antiguidade Clássica para a Idade Média, então o fim do Império Romano, estabelecimento de 476. E a prevalência no seu texto da ideia de queda, declínio, decadência, ou seja, esse grande Império Romano seria um auge e a Idade Média é o declínio, a decadência, o que sobrou de ruim, um período de obscurantismo. Então, o Gibbon, ele vai reforçar essa ideia da Idade Média como algo ruim, algo triste, a Idade das Trevas. Qual que é vamos colocar assim, a ideia interessante dele, a sacada interessante dele no livro? O Gibbon está escrevendo ali finalzinho do século XVIII, né, quase início do XIX. O século da historiografia é o século XIX, né? O século em que a história começa a ser profissional com os historiadores positivistas.
Quando a gente fala de positivismo, a gente lembra dos franceses Langlois e Sen-Nobu e lembramos muito do Leopold von Ranke na Alemanha. Mas o Gibbon, ainda no século XVIII, ele já apresenta algumas características desses grandes historiadores positivistas, principalmente com relação ao trato das fontes. O Gibbon vai combater as fontes que vinham da Igreja Católica. Por quê? Ele não vai criticar a organização da igreja em si, mas ele vai dizer que essas fontes que vinham da igreja eram as fontes secundárias, porque já tinham passado pelo crivo de seleção das pessoas ligadas à igreja. E ele vai buscar fontes primárias, documentos oficiais, vai priorizar essa história política. Então, apesar de hoje, sob a influência da Escola dos Análises, nós criticarmos esse tipo de história que o Eduardo Gibbon construiu, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de ressaltar a relevância e a importância que esse tipo de trabalho teve, porque é um trabalho com fontes primárias, um trabalho que logicamente se volta mais para a história política, mas que tem as suas vantagens do método, do zelo com as fontes, uma história construída sobre a exegese lá da escola positivista, mas que tem os seus benefícios. Então, no trabalho do Gibbon, essa ideia de queda, de declínio, de decadência, ela se reforça cada vez mais. Então, a Idade Média passa a ser já era, na verdade, e ressalta a ideia de Idade Média como Idade das Trevas. Mas, contemporaneamente, já no século XX, alguns historiadores vão começar a combater essa ideia. Vamos ao quadro. Um dos que primeiro vai combater isso é um outro historiador inglês também, chamado Peter Brown. Peter Brown, esse texto, nessa citação já é de 2009, é um texto muito mais contemporâneo, e ele diz o seguinte: em 4 séculos, entre o reinado de Marco Aurélio, no século II, e o de Justiniano, no século VI, o mundo mediterrâneo passa por uma série de mudanças profundas. Então, eu não preciso esperar acabar a Antiguidade ou a Idade Média. Já na Antiguidade, então ele está pegando aqui um período final, seria o auge do Império Romano, no período conhecido como Pax Romana, e no início do que conhecia a Idade Média, ele vai falar dessas mudanças profundas, que afetam os ritmos de vida, as sensibilidades morais e, simultaneamente, os sentimentos do eu e dos habitantes de suas cidades e dos seus campos circundantes. Então, se a gente pegar aquela data de 476 estabelecida como fim oficial ali da Antiguidade, o início da Idade Média, perceba que ele vai para um recorte muito maior. Ele avança até 565 e recua até 180. Então, percebam, esse recorte dele é um recorte muito mais abrangente do que apenas e tão somente o ano de 476. E ele já começa a falar de alguns termos que, para nós, historiadores contemporâneos, são muito mais caros. Ele fala de mudanças profundas. Então, ele está fazendo uma análise do que a historiografia chama, principalmente pensando lá na terceira geração dos análises, de uma análise na longa duração. Ele não está pensando naquela história factual. 476, Odoacro vai lá, invade o Império Romano, depõe o imperador Rômulo Augusto e acabou a Antiguidade. Não. Ele está percebendo continuidades e rupturas de características da Antiguidade antes, 2, 3 séculos antes dessa data oficial e quase 100 anos depois. Então, essa ideia da história que volta seus olhos pensando numa longa duração, percebendo as continuidades e rupturas, percebendo a história num contínuo, ela é muito mais abrangente e muito mais cara para nós, historiadores da contemporaneidade. Voltando ao quadro, o grande Jacques Le Goff, já citamos ele aqui em alguns momentos, o Le Goff está dizendo o seguinte: essa precisão, antiguidade tardia, então ele está pensando esse termo já moderno da antiguidade tardia, me parece essencial. Em que sentido para ele está parecendo especial? Digo imediatamente, privilegio a dupla continuidade virada em prejuízo da ruptura. Então, olha o que o Le Goff está falando, que esse termo antiguidade tardia, para ele, parece muito mais essencial, porque ele faz um privilégio entre continuidade e virada, em prejuízo de uma dita ruptura. A história transcorre de modo contínuo. Então, ao invés de pensar na conceituação única e exclusiva de ruptura, ou seja, uma queda abrupta, ele está pensando nessa ideia de continuidade virada. Que sentido? Há características da antiguidade que permanecem na sociedade dita medieval depois do século V.
Mas há características que você tem ali uma virada, que você tem uma mudança. Ele não está negando as mudanças e ele não está negando as continuidades. Ele está dizendo que para você fazer uma análise histórica propriamente dita, você tem que olhar a história nesse contínuo, perceber quais são as continuidades e rupturas. Esse é o trabalho do historiador. E, obviamente, a ideia não é mudar a data. Olha, não vai ser 476, vai ser 565. Não. Deixa o marco lá, ele já está estabelecido. Vamos problematizar esse marco histórico e entender que ele não é tão rígido assim, que na verdade você tem uma maleabilidade muito grande nesses conceitos. Quando ele fala de antiguidade tardia, eles estabelecem uma data. Obviamente, essa data não é tão rígida. Quando fala antiguidade tardia, eles estão pensando algo entre o século III e o século VIII. Tá? Então, todo o que aconteceu na crise do século III, a partir dos anos de 201, por exemplo, até final do século VIII, os anos de 800. Então, percebam, é um grande recorte temporal, do século III ao século VIII, que é o conhecido aí como o período dessa antiguidade tardia. Essa conceituação, essa terminologia, essa datação, ela vai mudar dependendo da região, dependendo da cultura, dependendo inclusive das fontes que são analisadas. Voltando ao quadro, o último desses historiadores que nós estamos falando, o Hilário Franco Júnior. O Hilário Franco Júnior, inclusive, que nós já utilizamos no começo da nossa aula, ele diz o seguinte, num texto de 2001. Talvez seja melhor chamá-la de Primeira Idade Média. Chamá-la quem de Primeira Idade Média? A ideia da Antiguidade Tardia. Tá? Por quê? Do que usar o velho rótulo de Antiguidade Tardia? Pois nela teve início a convivência e a lenta interpenetração dos três elementos históricos que compariam todo o período medieval. Então, nessa antiguidade tardia, ou como o Hilário Franco Júnior vai bem dizer aqui para nós, o período dessa primeira Idade Média, três dos principais elementos que vão compor toda a Idade Média estão interpenetrando, ou seja, eles estão se modificando, eles estão se influenciando. Que três elementos é esse, ou quais três elementos são esses? Primeiro, as influências romanas, as influências germânicas e o cristianismo. O Hilário Franco Júnior vai afirmar, e ele é um discípulo do Jacques de Goff, que esses três elementos se fundem, se misturam, se interpenetram e constroem as principais características que nós vamos ter durante toda a Idade Média. Estou repetindo, as características, as heranças da própria cultura romana, as características, as heranças da cultura germânica e o cristianismo. Então, esses três grandes blocos de informações, essas três bases culturais vão se misturar e vão formar aí o que a gente conhece por Idade Média. Então, esses quatro historiadores fazem esse debate interessante, né? O Gibbon, o Peter Brown, o próprio Le Goff e o Hilário Franco Júnior, para que a gente perceba como que aquele conceito que aparentemente é estanque de Idade Média, ele vai se problematizando e tem o termo de Antiguidade Tardia e até mesmo uma tentativa de mudar esse termo de Antiguidade Tardia para uma Primeira Idade Média. A crise do Império Romano. Um império tão grande, tão poderoso como o Império Romano, ele não cai do nada, né? Não foi um motivo ou dois que levaram à queda do Império Romano. Os historiadores discutem isso há bastante tempo. Você pode, dependendo da linha investigativa que você usa, de análise histórica que você usa, perceber que um motivo tem mais relevância do que outro, mas são vários os motivos que explicam aí o momento de crise e a decadência, né, conforme nós já explicamos, do Império Romano. Vamos ao quadro. Sempre a gente vai usar alguns termos, né? Quando eu falo decadência de Império Romano, eu já estou pensando aqui, poxa, o Peter Brown não concorda comigo porque ele vai dizer que, na verdade, não seria uma decadência, seria uma mudança, mas é o que acontece. Então, inúmeros fatores explicam a crise do Império Romano e a sua queda. Então, um dos fatores são as dificuldades de manutenção da estrutura escravista. A escravidão era uma das bases fundamentais, uma das bases mais importantes que nós tínhamos no período do Império Romano. Por quê? Esses escravos, diferentemente do Brasil, né, pensando no nosso conceito de escravidão, relativo à cor da pele, relativo a um certo preconceito. O escravo romano tinha a questão da escravidão por dívidas, mas a grande fonte de escravidão no Império Romano eram as guerras.
os povos conquistados, muitos guerreiros eram aprisionados e vinham para o Império Romano como escravos. Então, essa escravização, essa fonte de matéria bruta para trabalho era fundamental. A partir daí você tem dois problemas. Primeiro, como o exército vai se enfraquecendo, o número de escravos da sociedade romana vai diminuindo, né? Então você tem uma diminuição muito grande desse número de escravos. Segundo, sucessivas revoltas de escravos. Assim como os irmãos Tibério e Caio Graco têm importância muito grande para melhorar os direitos que os trabalhadores livres tinham, né? As revoltas escravas também vão aparecer de uma maneira muito grande. A mais famosa delas, a revolta de Espartacus. Então, ou seja, a crise da escravização por conta da baixa do número de escravos que vinham para o Império Romano e essas revoltas de escravos, né, no contexto também em que os plebeus estavam ganhando novos direitos, ajuda a explicar porque esse Império Romano, que era uma das suas pernas fortes, vamos colocar assim, era a escravização, acabou entrando em declínio. Vamos ao próximo, continuando no quadro. Além da dificuldade da manutenção da estrutura escravista, a questão do imperialismo, né, esse imperialismo romano enfraquecendo, e essas guerras civis. Por que eu coloquei guerras civis no plural? Por que não tem uma guerra civil em si? Essas guerras civis vão ganhar força principalmente quando você tem as primeiras levas de invasões dos ditos povos bárbaros. Esses povos bárbaros vão invadir o Império Romano, começando das periferias e depois indo mais ao centro, e vão forçar um processo que é muito conhecido na história, muito importante para entender a decadência do Império Romano, que é o processo de ruralização. O que é essa ruralização? Boa parte dos habitantes do Império Romano, principalmente aqueles mais ricos, aqueles mais elitizados, começam a fugir das grandes cidades. O Império Romano, apesar de ter uma extensão territorial muito grande, ser um império com várias localidades, principalmente nas grandes cidades, a questão urbanística é muito forte. Então, essas pessoas começam a abandonar as grandes cidades e ir para a zona rural, nesse processo de ruralização. Esse processo de ruralização, ele é um esvaecimento de grandes forças, de grandes riquezas do Império Romano. E já iniciam ali uma ideia de continuidade de uma característica medieval. Ou seja, você tem um afastamento, as pessoas deixando os grandes centros urbanos, indo para a zona rural, né? Então, por isso esse processo de ruralização, e começam a se formar estruturas parecidas com o que a gente conhece hoje como Idade Média. Então, essas mini-guerras civis, esses pequenos conflitos, né, vão, sem dúvida nenhuma, dar bastante importância nesse grande processo de ruralização. Depois disso, nós temos a questão da desorganização militar. Um império tão grande, um império tão forte como o Império Romano, era difícil de ser administrado. E você começa a ter um privilégio, vamos colocar assim, um crescimento muito grande da figura dos militares, principalmente dos generais. Esses generais começam a ser muito bem vistos pela população, pelos seus servos. Então, para o soldado muito mais próximo ao general, esse general, para ele, representava a força do império, não o imperador. Então, você começa a ter muitos generais que muitas vezes se revoltavam contra as principais ações, muitas vezes queriam constituir reinos pequenos, e com um império tão grande, né, e com um enfraquecimento que já vinha de outros fatores, essa desorganização militar ela começa a crescer de uma maneira muito forte. Se a transição da República Romana para o Império ela tem relação direta com o fortalecimento desse exército, o crescimento e fortalecimento muito grande desse exército, consequentemente, levou também a uma crise. Voltando ao quadro. Então, falamos da desorganização militar, a ascensão do cristianismo e as invasões bárbaras. A gente não pode colocar um único fator como o mais preponderante, mas, sem dúvida nenhuma, um dos grandes fatores que explica a queda do Império Romano tem relação com o cristianismo. A conversão não só do imperador Constantino e, posteriormente, a ideia colocada por Teodósio do catolicismo, né, da Igreja Católica Apostólica Romana como a igreja oficial do Império. Mas, antes mesmo dessas características acontecerem, o culto a Jesus Cristo começa a crescer no Império Romano. Muitos soldados se convertiam ao cristianismo. E esse cristianismo ele vai enfraquecer o exército. Em que sentido?
Um exército romano era conhecido por ser um exército terrível, forte, sanguinário. E os ensinamentos do cristianismo eram contrários a essa vivacidade, essa força, essa violência do exército. Então o exército começa a ser enfraquecido. Então, esse exército enfraquecido faz com que a pilhagem e a entrada de dinheiro no Império Romano não seja tão grande, a expansão territorial, que também era algo importantíssimo para o Império Romano, deixe de acontecer. Esse exército também não traz tantos escravos para dentro do Império Romano. Então, uma coisa vai puxando a outra, é como se fosse uma engrenagem que pouco a pouco começa a enferrujar. Voltando ao quadro. Importante. Durante a crise do século VIII, o Império Romano adotou novas estruturas. Então, você tem ali algumas tentativas de modernização, de mudança do Império, para que ele pudesse continuar. Então, primeiro, o caráter sagrado da monarquia. Essa monarquia romana ela não era considerada sagrada e passa a ser considerada para que se tentasse salvar aí a sua estrutura. A aceitação de germanos no exército imperial. Fala-se de várias ondas de invasões germânicas. As últimas levas de invasões são aquelas mais militarizadas, de combate mesmo. Mas os germanos e outros povos considerados como bárbaros viviam na periferia do Império Romano durante muito tempo. E houve um processo de aculturação. Esses povos germanos, ditos bárbaros, né, vão aos poucos adentrando para as fronteiras do Império Romano, né? Trabalhando, muitas vezes casando com os romanos e vão ali fazendo parte do Império, inclusive do próprio exército. Então, além desse processo de invasões, a gente tem que entender essa ideia de uma aculturação, né? Emprestando um termo muito caro aí aos historiadores brasileiros, uma ideia de miscigenação. Pensando na ideia do Lário Franco Júnior, aquelas características medievais, elas começam a surgir mesmo dentro do Império Romano, porque você tem elementos da cultura romana e da cultura germânica já se misturando nesse momento. Voltando ao quadro. Então, a petrificação da hierarquia social, pensando naqueles estamentos clássicos, né, de patrícios, plebeus, clientes e escravos, a mobilidade social que praticamente não existia, ela é rompida por completo. Um crescente fiscalismo sobre o campo, pensando principalmente no processo lá de ruralização, e o desenvolvimento de uma nova espiritualidade que possibilitou o sucesso cristão. Então, uma coisa leva a outra, né? O cristianismo vai crescendo, é óbvio que as pessoas não se converteram todas da noite para o dia, mas a influência dessa nova religião, ela começa a circundar a sociedade romana. O culto, as divindades mitológicas do Império Romano vão diminuindo cada vez mais, vão sendo questionadas e você tem conflitos. E é interessante perceber que se no início do cristianismo, lá no século I, os cristãos eram perseguidos, né? Quando você tem o Império com a cristandade sendo reconhecida como a religião oficial, já na transição do finalzinho do século IV, a coisa muda de figura. Os cristãos começam a perseguir aqueles que ainda são fiéis aos cultos da dita mitologia romana. Então há uma inversão muito grande, lógico, por conta de séculos, mas ela acontece. E como uma das últimas medidas para tentar frear todo esse movimento de crise do Império Romano, nós temos a divisão do Império. Vamos ao quadro. Essa divisão ela é realizada em 395 pelo imperador Teodósio, né? E por mais que o senso comum diga que ela fracassou em termos. Então aqui no mapa você está vendo primeiro, quero destacar aqui em laranja, uma coisa básica, né? Sempre que a gente vai ver um mapa, atenção muito grande ao título e à legenda. Então o título é a divisão do Império Romano, a legenda está mostrando ali embaixo, ó, em laranja com as setas vermelhas, as áreas germânicas e as suas rotas migratórias. Então percebam que esses povos germanos, eles têm vários nomes, eles vêm de várias regiões. Então desde ali do norte da Europa, os saxões, os jutos, os godos, já ali próximo de onde hoje é a Noruega, do centro da Europa, então os vândalos, os gébitos, e mais também próximos ao Oriente, né, acima de onde hoje é a Turquia. Hoje nós temos os visigodos, os ostrogodos, ali próximo de onde hoje é a Mongólia. Então uma série de povos ditos germanos invadindo esse Império Romano. E a divisão, né, o Império Romano do Ocidente em roxo à esquerda, pegando desde o norte da África, a região de Cartago, onde hoje a Península Ibérica, Portugal e Espanha, parte do que hoje é a França, ali da Gália, a Itália e a Panônia, que seria mais próximo de onde hoje a gente tem ali a Alemanha. E o Império Romano do Oriente,
pegando uma outra face do norte da África, região do Egito, e boa parte do que hoje é o Oriente Médio, né? Então, ali a região da Grécia e da Turquia. Por que eu coloquei para você que muitas vezes a ideia de pensar a divisão do Império Romano como fracassada, ela é errônea? O Império Romano do Ocidente, ele fracassa. Em 395 tem a divisão, menos de 100 anos depois você tem a desagregação completa do Império. O Império Romano do Oriente, ele prospera. Ele cresce as suas fronteiras, ele chega a recuperar territórios que antes eram do Império Romano e ele só vai ter o seu fim ali oficial em 1453. Ele perdura durante mais de 1000 anos. Então, ele continua, né? E se você pensar, por exemplo, na ideia de renascimento, quando você tem, no final da Idade Média, já na Baixa Idade Média, o fortalecimento das cruzadas, essas cruzadas vão rumo a Jerusalém e passam por fronteiras ali comandadas pelo Império Romano do Oriente, né, que depois vai se chamar Império Bizantino. E essas viagens, essas cruzadas, depois as rotas comerciais, fazem com que vários aspectos caros da cultura romana e que haviam sido colocados ali em esquecimento, muitas vezes, por algumas regiões da Idade Média, começam a ser reativadas. Então, é algo aí bem interessante, pensando principalmente nessas rotas comerciais, nessas rotas das cruzadas. Então, para o Império Romano do Ocidente, que finda, essa divisão era totalmente equivocada. Mas para o Império Romano do Oriente, o futuro Império Bizantino, essa divisão era dar certo. O Império Bizantino, com capital em Constantinopla, ele prospera ali por quase 1000 anos a mais. Vamos à resolução da nossa situação-problema, escravismo antigo e colonial. Então, na apresentação, um aluno pergunta se as pessoas escravizadas possuem as mesmas características dos escravizados que vieram para o Brasil no período colonial. Como você responderia essa questão? Essa questão ela é muito comum em sala de aula, principalmente para alunos do ensino médio, que já questionam algumas coisas a mais do que os alunos menores. Lembrando que esse tema da antiguidade, Idade Média, ele está ali, se você pensar no ensino fundamental, entre o sexto e o sétimo ano, e no ensino médio, do final do primeiro para o segundo ano. Então, é mais comum que as crianças do primeiro ano, os adolescentes, aí questionam essa questão da escravização. Então, você tem que fazer uma problematização. Quais são as origens do escravismo aqui do Brasil, que tem relação com um outro contexto histórico, que é o contexto colonial, e as relações que existiam de escravismo na antiguidade, relações muito mais antigas, e com um panorama diferente, não relegado apenas e tão somente com a questão racial. E pensando numa terminologia medieval, nós temos também a ideia da servidão. Muitas pessoas acham que servidão e escravidão é a mesma coisa, não é? O servo, apesar de estar preso, o servo ele é preso à terra, ele é preso a uma determinada condição, mas ele não é considerado uma mercadoria, ele não pode ser vendido e comprado. O escravo não, o escravo ele não está preso a um lugar, ele está preso à questão da propriedade. Então ele é vendido, ele é trocado, ele pode ser alugado e também não tem direitos. Então o servo estaria ali um pouquinho melhor, vamos colocar assim, entre aspas bem grandes, do que a condição de escravidão. Voltando ao quadro. A problematização é muito importante. Então, os contextos políticos, econômicos e sociais da escravidão da antiguidade do Brasil são completamente diferentes. Um tem relação com a antiguidade, com relação às guerras, à apreensão, e o contexto aqui no Brasil tem relação principalmente com a questão racial, a ideia de que o branco se considerava superior ao negro. O escravismo antigo e o escravismo moderno têm grandes diferenças e a escravidão baseada no racismo. Como resolução, a gente pode definir dois conceitos. O escravismo antigo, povos prisioneiros de guerra que assumiam funções importantes na dinâmica social romana. Não à toa, um dos motivos da queda do Império Romano tem relação com isso. E uma superioridade do senhor era justificada pela força militar. Escravismo colonial. Esse escravismo colonial, quase sempre o cativo, ele era submetido a funções braçais. Uma superioridade do senhor justificada pela questão racial. Então, apesar de serem dois tipos de escravidão, eles têm origens e características diferentes. A escravidão colocada no Brasil tem relação com a cor da pele, com uma ideia de superioridade racial propriamente dita inerente, né? O negro era considerado inferior ao branco. A escravidão na antiguidade tem a ver com uma guerra, né? Não era uma questão de etnia, era uma questão de povos que subjugavam os outros mediante ali um conflito militar.
Vamos para a nossa primeira interação da nossa aula de hoje. De quais formas podemos combater a ideia de Idade Média como Idade das Trevas? Como é que a gente pode aí mudar esse conceito? Pense um pouquinho, reflita, nós voltamos em alguns instantes. Bom, respondendo a nossa questão de quais formas podemos combater aí essa ideia de Idade das Trevas, com Idade Média como Idade das Trevas, como um período ruim, não tem uma solução fácil.
é a questão da contextualização, né? Explicar, reexplicar e tentar evitar todas as vezes que essa ideia de senso comum possa prevalecer. Então, toda vez que, por exemplo, um aluno vier com uma ideia mostrando um preconceito ou uma ideia que ele viu em um filme, que ele viu numa série, em algo aí da indústria cultural, a gente deve demonstrar que isso não é realidade. Mas temos que ter a humildade de saber que a gente não vai conseguir mudar toda essa terminologia. Mas aos poucos, com a contextualização histórica, com o estudo, a gente vai cada vez mais diminuindo essa ideia, né? Você pode perceber que há 10, 15 anos atrás, era muito mais comum as pessoas falarem de Idade das Trevas. Atualmente, é difícil uma pessoa que fale tranquilamente Idade das Trevas, né? Agora a gente tem que combater a ideia de Idade Média como declínio e decadência de algo muito maior, que foi o Império Romano. Cada período tem a sua importância, cada período tem as suas características, a sua relevância, né? A história não deve ser vista como uma classificação de melhor, pior, certo e errado, né? Tudo aí tem o seu valor cultural, o seu valor histórico cada vez mais importante. Recado importante, o Avaliar 2020. A aplicação dos questionários de avaliação institucional é até o dia 7 de novembro. Então, você deve participar, a sua opinião é muito importante. Então, eu como professor, os demais professores colegas aqui da casa já responderam ao Avaliar. Quem não respondeu, por favor, responda aí o mais rápido possível, porque a sua opinião é muito importante para que a gente construa uma universidade cada vez melhor. A consolidação da igreja. A igreja tem um papel muito importante, não dá para falar de medievo, de Idade Média, sem falar da igreja. Uma das características importantes da igreja é que ela é uma instituição que, a sua organização, ela é contrária ao que está se colocando na Idade Média. Se, por exemplo, uma característica fundamental da Idade Média é a falta de centralização do poder, é a descentralização do poder, a igreja é o contrário, a igreja tem um poder centralizado. Enquanto algumas instituições da antiguidade, pelo menos ligadas à hierarquia, vão desaparecer, a organização feudal é muito mais simples, né? Você tem o rei, o senhor feudal e os camponeses, basicamente. A igreja tem uma hierarquia muito mais estabelecida, muito mais rígida, muito mais controlada. Então, essas características explicam o poder da igreja durante toda a Idade Média. Não dá para entender a Idade Média sem entender a relevância da igreja. Vamos ao quadro. Então, um dos questionamentos que são feitos, né, comumente na história é o seguinte: como que um culto pequeno, local, restrito a alguns praticantes no início, espalhou-se de maneira tão vertiginosa? Então, se a gente pensar o cristianismo era uma religião meio que ilhada, né? Vários povos politeístas e surge ali primeiro o judaísmo e depois o cristianismo como religiões monoteístas. Segundo, era uma religião da região da Palestina, né, ali da região de Israel, que hoje também se chama Israel, mas passou durante muito tempo desaparecido. O reino de Israel desaparece durante a Antiguidade e só vai ressurgir como um país depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Então, como é que uma religião de um lugarzinho tão pequeno, aparentemente irrelevante, conseguiu ter tanta força, conseguiu crescer tanto no período medieval? Se a gente retirar as ideias relativas à fé, nós não estamos discutindo religião, a gente está discutindo relevância da igreja, nós temos algumas explicações históricas. Vamos ao quadro. Então, reservados os argumentos relativos à fé, 2 pontos são essenciais para entender essa história: o Império Romano em si e a igreja. Então, como que a gente pensa essa característica do Império Romano e da Igreja para pensarmos com relação à difusão do cristianismo para todo o Império e, consequentemente, para o mundo todo, né? A gente pode colocar assim. No Império Romano, a grandeza do Império Romano facilitou a difusão dessa religião. Por exemplo, vamos pensar em comunicações. Se hoje nós temos uma facilidade enorme, gigantesca para a comunicação, quer via celular, quer via redes sociais, provavelmente computador, facilidade inclusive para o telefone propriamente dito, na antiguidade o Império Romano tinha uma facilidade de comunicação muito grande, né? As estradas que o Império Romano construiu e que ligavam regiões muito distantes do Império facilitavam o trânsito de pessoas. Então, as comunicações, o comércio muito forte fazia com que não só produtos e dinheiro circulassem pelo Império, mas também ideias como essa ideia do culto religioso.
Além disso, a conversão de imperadores, né, Constantino, posteriormente Teodósio, também deu muita força para que a igreja fosse crescendo. Além disso, como já foi citado, a própria organização da igreja, com uma hierarquia muito rígida, contrário ao que estava acontecendo naquele momento, também ajudava. Enquanto você tinha uma desagregação do Império Romano, a igreja, enquanto instituição, está crescendo financeiramente, estruturalmente, e isso também ajuda a entender um pouco dessa transição. Vamos ao quadro agora. Eu coloquei uma citação de uma historiadora muito importante, a Ludmila Campos. Ela vai dizer o seguinte: é fato que o cristianismo foi favorecido pela facilidade de contato entre as províncias romanas e difundiu-se em meio ao livre trânsito de pessoas do Império. Então ela está aqui salientando que as características do Império Romano, as estradas, o comércio, facilitou a difusão do cristianismo. Então, basicamente, com relação à história, esses são os grandes pontos. E é importante perceber que, como uma religião pequena, de uma pequena localidade, dominou todo o império. E depois de dominar o império, para se espalhar para todo mundo, ela fica fácil, né? Por exemplo, o catolicismo tinha muita força na região ali da Península Ibérica, em Portugal e Espanha, por conta da origem relacionada ao Império Romano, e isso é trazido para o Brasil. Além da nossa linguagem, o português, que tem origem lá no latim do Império Romano, a religiosidade também muito presente, e isso veio para a América também de uma maneira muito clara. Vamos ao quadro? Coloquei aqui uma imagem bastante bonita e interessante, a conversão de Constantino. A conversão de Constantino é muito importante, ocorrida em 312, tá? Essa imagem do século XVIII, de Peter Paul Rubens. Percebam que essa imagem, ela reserva algumas características ali medievais, principalmente no desenho muito bem detalhado dos corpos. E a imagem é relativa à fé, então dos céus aqui vem uma luz muito importante, muito forte, que vai abençoar o imperador com essa visão do cristianismo, o imperador colocado ali no alto. Um ano depois da conversão de Constantino, em 312, em 313, ele assina o famoso Édito de Milão. O Édito de Milão é um grande passo rumo à cristianização total do Império. Por quê? Uma vez convertido, Constantino achava injusto que houvesse perseguição aos cristãos. Então, o Édito de Milão diz o seguinte: a partir de hoje, a liberdade religiosa nas fronteiras do Império. Então, esses cristãos não poderiam ser mais perseguidos. A partir daí é questão de tempo, né, para que o Império seja considerado, o cristianismo seja considerado a religião oficial do Império. E, cronologicamente, é um período curto. Em 313 é assinado o Édito de Milão. Em 380, né, menos de 100 anos depois, Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, essa ascensão do cristianismo é muito rápida, ela explica algumas características que nós vamos perceber lá na Idade Média, e ela é fundamental para entendermos também a desagregação, a crise e o fim do Império Romano. Os povos germânicos. É interessante a gente perceber que eu fiz questão de colocar no título povos germânicos, não povos bárbaros, né? Da mesma maneira que a gente tenta acabar com essa ideia de Idade das Trevas, pejorativamente com a Idade Média, colocando como povos germânicos e não povos bárbaros, a gente usa ali uma outra terminologia para acabar com essa ideia de bárbaro. Quando eu falo bárbaro, né, obviamente na nossa mente vem a ideia de um povo mau, de um povo vil, sem educação, enfim, uma característica totalmente equivocada. O bárbaro tinha esse nome porque o romano chamava ele de bárbaro, porque ele não falava o latim, porque ele tinha usos e costumes diferentes dos romanos. Era um choque cultural, um preconceito cultural. Mas, na verdade, esses povos tinham características diferentes, uma linguagem diferente, mas uma cultura muito rica e que também influencia a nossa vida de uma maneira cotidiana muito forte, né? As linguagens, se você olha o mapa da Europa, toda a constituição do mapa da Europa, ela vem aí desses povos germânicos. Quando a gente fala de germânicos, a gente lembra de Germânia, Germany, a Alemanha. Mas os povos germânicos não são só os alemães. Eles têm uma origem muito grande, muito plural e acabaram aí dominando toda a Europa. Vinham principalmente das regiões não conquistadas pelo Império Romano no norte da Europa. Vamos ao quadro. Esse mapa
ele dá uma ideia de como eram espalhados esses povos germânicos. Então, nesse vermelho mais escuro, você tem aqui a fronteira norte do Império Romano. E esse é a parte onde está mostrando aqui os diversos povos bárbaros, é o mapa do norte da Europa. Então, a legenda aqui ficou meio mal colocada, mas ela está mais ou menos onde você teria ali a Grã-Bretanha e a Inglaterra. Então, aqui a gente está no norte da Europa, perto de onde a gente tem a Noruega, Finlândia, Suécia, e mais à direita, aqui onde a gente tem aqui os vândalos e os lúgios em verde, seria próximo da onde a gente tem a Rússia, por exemplo. Tá? Então, você vejam vários povos, né? Vândalos, godos, os marcômanos, os guados, os frísios, galcos, enfim, uma diversidade de povos muito grandes e que viviam distantes das fronteiras romanas, mas que aos poucos eles vão invadindo as regiões onde era o Império Romano e começam todo um processo ali de aculturação. Esses povos germânicos têm algumas características importantes, lembrando daquela tríade que o Hilário Franco Júnior nos disse, de formação do medievo, que é as características germânicas, romanas e do cristianismo. Então, primeiro, os germânicos tinham uma ideia de propriedade coletiva das terras. Então, o Império Romano tinha a ideia de propriedade, os germânicos trazem essa ideia de coletividade que durante toda a Idade Média vai ficar muito forte e somente no final da Idade Média, com a questão dos cercamentos, que começam de uma maneira muito forte na Inglaterra, é que a gente tem a ideia da retomada da propriedade privada de você cercar um pedaço de terra. Não é à toa que uma das reformas dos irmãos Gracos tinha relação com a reforma agrária no Império Romano. Você distribuir terras, principalmente para os soldados, para que eles não ficassem desamparados quando voltassem das guerras. Então, no período medieval, a prevalência desse aspecto relativo à propriedade privada das terras dos germanos, ele vai aparecer de uma maneira muito mais forte. Voltando ao quadro. O comércio e o artesanato muito forte, especialmente o artesanato. O comércio já era uma característica própria dos povos romanos, mas o comércio aqui está aparecendo de uma maneira muito forte. A liderança, principalmente de chefes e de guerreiros locais. A questão da descentralização já do poder, característica da Idade Média. Existiam chefes das chamadas grandes famílias, dos grandes clãs. Um politeísmo muito forte e, posteriormente, a questão do arianismo. O politeísmo tem relação com a mitologia nórdica, Odin, Thor e os deuses aí conhecidos muitas vezes pelo cinema, mas que tem relação aí com a mitologia. Esse arianismo ele vai ganhar força no início da era cristã. Os povos germânicos também são influenciados pelo cristianismo. Não vem ao caso agora a gente se aprofundar, mas só para vocês saberem, esse arianismo tem esse nome por causa de um pensador, Ário, né, que ele divergia dos primeiros pensadores da igreja primitiva, da igreja católica primitiva, com relação à Trindade, né? Enquanto a igreja pensava que Jesus Cristo e Deus tinham a mesma origem, né, a questão da Santíssima Trindade, o arianismo pregava que não. Ele pregava que eram dois seres diferentes e que Cristo, inclusive, tornou-se mortal por conta dessa diferenciação. Então, esse arianismo ele foi considerado pagão, uma crença pagã, e foi perseguido pela Igreja Católica durante muito tempo. Esse arianismo não é aquele arianismo lá da Segunda Guerra Mundial do Adolf Hitler. Apesar da palavra ser a mesma, ali o sentido, o contexto nesse momento aqui, ele é diferente, tá ok? Voltando ao quadro. Uma sociedade extremamente patriarcal, baseada na figura masculina, no homem como chefe de todo esse clã, e a mulher ali colocada como subserviente em muitos dos povos ditos aí como bárbaros. E uma transformação após o contato com os romanos. Reforço de novo essa ideia defendida pelo Hilário Franco Júnior, das três misturas, né? Aspectos germânicos, aspectos que nós vemos dos romanos e o cristianismo. Então, se a gente fazer uma análise da Idade Média, né, se nós pegarmos uma análise de um povo que vivia na região da França, ali por volta do século IX, a gente percebe essas três características do cristianismo, obviamente, de uma maneira muito forte, mas também relações do Império Romano, heranças do Império Romano, principalmente da religiosidade, e heranças também dos povos germânicos, por exemplo, com relação ao uso comunal das terras. Então, há uma força muito grande desses três elementos aí que formam a sociedade e a cultura medieval. Voltando ao quadro, fiz questão de colocar uma imagem antiga aqui, né, uma ilustração de Olafur Bin-Hussein, de 1867, representando Thor, né? Então, obviamente, o Thor
com o seu inestimável martelo, essa figura muito clara, muito clássica da mitologia nórdica. Então, essa mitologia nórdica que hoje é muito difundida no cinema, em quadrinhos, em videogames aí, mas que tem relação com as divindades que estão provavelmente ligadas ali aos povos germanos. E muitas vezes a gente percebe festas e aspectos da religiosidade que são uma miscigenação, né? O 25 de dezembro, o Natal tem relação com tradições germanas que vão sendo aculturadas, vão sendo misturadas com o cristianismo, né? O nascimento de Cristo, teoricamente, não tem relação lógica nenhuma com o Santa Claus, vestido de vermelho, com barba branca, entregando presentes. Mas há uma mistura ali de dois cultos, de um culto dito pagão e um culto cristão, para que esses aspectos culturais fossem ali sistematizados, colocados ali em equilíbrio e aceitos aí pela sociedade. Então, essa influência cultural ela é muito grande e permanece nos dias até hoje. Vamos falar agora das famosas migrações e invasões dos povos ditos como bárbaros. Começamos aqui pela citação. Essa citação é de um historiador clássico, né, o Tácito, um historiador romano, mas que nos dá uma grande importância de como que eram vistos os germânios, a Germânia, no capítulo 4 aqui do seu livro. Olha o que ele vai dizer. Até o aspecto dos seus corpos, então analisando o corpo dos bárbaros, ditos bárbaros, tá? Embora haja um grande número de pessoas, é igual em todos, então ele está percebendo características gerais. Os olhos azuis e ameaçadores. Essa palavrinha aqui entrega que, na verdade, eles tinham medo dos bárbaros, eles estavam aí pensando nesse período de transição. Cabelos ruivos, corpanzis vigorosos. Corpanzil quer dizer um corpo forte, troncudo, rápido, né? Não com a mesma firmeza suportam o trabalho e os afazeres domésticos, e muito menos toleram a sede e o calor intenso. Então, são povos acostumados com a guerra, mas não com aqueles afazeres repetitivos. Mas, graças ao clima e o terreno que habituaram-se, ao frio e à fome eles são acostumados. Então, é óbvio, é uma visão de um historiador da antiguidade, de Roma antiga, ele tem certos preconceitos, mas pelo olhar dele a gente consegue perceber algumas características. Então, primeiro, características físicas, né? O loiro, o olho azul, o cabelo ruivo, a força, né, quando ele fala ali do corpanzil, a ideia de medo que eles estão tendo dessas invasões bárbaras e algumas características, principalmente a adaptação aos climas mais frios e sofrendo com regiões mais quentes do antigo Império Romano. Voltando ao quadro, essa imagem, né, a pintura de Silvestre de 1890, o saque de Roma em 410, perpetrado pelos visigodos, né, um dos povos que mais atacaram o Império Romano. Então a gente percebe algumas características de pintura relativa à antiguidade, né, principalmente os detalhes aqui com relação aos corpos e aquela ideia do corpanzil aparecendo muito forte aqui desses povos bárbaros, ditos bárbaros. Essa imagem das migrações bárbaras em território romano entre o século IV e V, também ela é muito importante para a gente entender essas invasões. Então, na legenda, você tem aqui o que era o Império Romano, tanto do Ocidente como do Oriente, e os vários povos que faziam essas invasões, essas incursões. Vândalos e hunos merecem aqui destaque, principalmente na invasão da região próxima onde hoje a gente está, a Itália, e as diversas incursões que esses povos faziam. E, para finalizar essa parte, a questão das ondas bárbaras. A primeira onda de invasão dos bárbaros no século V, ela é dos hospitalitas, ou seja, de hospitalidade, no sentido do que? São as primeiras invasões em que há aquele contato de aculturação. Elas são violentas, muitas delas são, mas você tem aquela proximidade, são consideradas hospitaleiras, porque é o processo de aculturação. Esses povos germânicos misturando a sua cultura com os povos romanos. Vamos ao quadro para a gente ver a segunda onda. Essa segunda onda de invasões do século VI e do século VII são invasões muito mais firmes, a questão do confisco das terras aparecendo e a própria desagregação do Império Romano ganhando mais forças. Muitas vezes,
principalmente em manuais didáticos, aparece aquela ideia de que o Império Romano caiu por conta só das invasões bárbaras. As invasões bárbaras são fundamentais, são colocadas como um golpe de misericórdia, mas não é o único fator. O cristianismo, os problemas internos, as guerras civis, o processo de ruralização, todos esses fatores ajudam a explicar aí a queda desse gigante tão grande que era o Império Romano. Vamos então para a nossa resolução da situação-problema, a estruturação do feudalismo. O professor José solicitou que a turma pesquisasse como o feudalismo se estruturou na Europa após a queda do famoso Império Romano. O feudalismo foi uma consequência imediata existindo desde o início da Idade Média? Não. Muitas vezes, principalmente em manuais didáticos, Idade Média e feudalismo aparecem como sinônimos, mas eles não são sinônimos. Idade Média é um termo muito mais abrangente, pensando ali no movimento do século V ao século XV. Estou colocando essas datas, mas obviamente porque nós já problematizamos principalmente o século V e posteriormente vamos problematizar esse século XV. O feudalismo é uma característica de algumas regiões da Europa, tá? E de alguns períodos da Idade Média. O feudalismo ele é perceptível principalmente na Europa Central. Então, eu estou pensando ali as regiões da França, da Itália, de onde hoje a Alemanha, algumas localidades da Espanha. Esse feudalismo não é perceptível na Europa toda. E também ele não é durante toda a Idade Média. Ele é perceptível principalmente na Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média, você já tem a revigoração do comércio, o ressurgimento das cidades, e essas características feudais elas diminuem consideravelmente. Voltando ao quadro. Então, na problematização, momentos de ruptura não são pontuais. A transição da antiguidade para o período medieval não foi abrupta e nem homogênea, então ela não foi rápida e nem igual em todos os lugares. A consolidação do feudalismo foi o resultado de um longo processo histórico marcado por inúmeros conflitos e disputas. E na nossa resolução, a rápida existência do feudalismo em sua forma clássica está restrita, obviamente, a uma localidade e a um curto período do espaço-tempo. A história é marcada por avanços e recuos, por contradições que geram novas formas que, por sua vez, apontam novas contradições. Então, o conhecimento histórico ele nunca é estanque, ele nunca está parado, ele sempre está em modificação. E esses conceitos a gente tem que ter cuidado ao trabalhar com eles. Muitas vezes a gente vai trabalhar com o feudalismo, é extremamente necessário e importante entender o feudalismo. Mas feudalismo não é sinônimo de Idade Média, esse feudalismo não foi característico em todas as regiões da Europa de uma maneira uníssono e nem durante todos os 1000 anos aí considerados de uma maneira clássica, vamos colocar assim, como Idade Média. Vamos agora para o nosso segundo momento de interação. Nossa questão é a seguinte: quais as razões para a existência de estereótipos sobre os chamados povos bárbaros? Por que esses estereótipos permanecem de uma maneira tão forte? Pense e reflita um pouquinho, nós voltamos em alguns instantes.
Bom, a fortificação de estereótipos com relação aos povos bárbaros tem a mesma relação com a pergunta anterior, né? Por que até hoje a Idade Média é considerada por Idade das Trevas? Apesar de a gente ter toda uma construção de conhecimento no campo da história, na academia, muitas vezes essa discussão ela não vai para o coloquial, ela não vai para o cotidiano. E, em outro sentido, né, combatendo esse senso crítico da academia, você tem uma perpetuação em vários objetos culturais. Então, estou pensando em música, livros, cinema, séries, enfim, em vários outros aspectos que reforçam isso. Toda vez que a gente vê, por exemplo, um filme que retrata a decadência do Império Romano, as cidades romanas aparecem belíssimas, os romanos muito bem vestidos, e esses povos bárbaros literalmente retratados como bárbaros, né? Sujos, cabelos grandes, quase não falando, né? Rosnando, enfim. Esse estereótipo ele é perpetuado por várias características culturais. Então, nós, como historiadores, a gente tem o dever de sempre problematizar essas questões para evitar que esse tipo de estereótipo, que esse tipo de senso comum cresça de uma maneira muito descontrolada. Mas temos que ter a ideia e a noção de que a gente não vai conseguir mudar todos esses conceitos, mas sempre trabalhar, principalmente com os alunos, né, para que eles entendam a problematização desse tipo de situação. Tá? Então, esses estereótipos existem, eles devem ser combatidos, mas a gente tem que ter a noção de que eles não vão ser encerrados aí de uma maneira em uníssono. Vamos ao quadro. Recapitulando na nossa aula de hoje, nós trabalhamos três grandes frentes, três grandes conceitos na nossa aula. No começo, nós falamos sobre o conceito e a historiografia da Idade Média. Então, de onde vem essa ideia de Idade Média, essa nomenclatura Idade Média? De onde surgiu a ideia de Idade das Trevas? Como que o trabalho com a historiografia foi mudando, pegando desde lá do século XVIII, do Edward Gibbon, depois passando pelo Peter Brown, pelo Legoff, e até um historiador brasileiro muito conhecido e importante que trabalha a Idade Média, que é o Hilário Franco Júnior. Falamos no meio da aula com relação aos povos germânicos, quem são esses povos germânicos, quais são as origens, como que eles influenciaram a transição entre a Idade Média, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, aliás, entre a Idade Antiga e a Idade Média, perdão. E no fim da aula nós falamos sobre as invasões bárbaras. Talvez um dos conceitos mais importantes trabalhados na aula de hoje, e que eu quero que você tenha bastante atenção, é esse conceito de antiguidade tardia. Ele até hoje ele é muito discutido, você tem vários artigos importantes que vão falar sobre a antiguidade tardia. Então, o que seria essa antiguidade tardia? A ideia de que você está tirando aquela data de 476 como data oficial do fim do Império Romano e do início da Antiguidade. E a gente vai ter um recuo e um avanço histórico. Então, vai se pensar em antiguidade tardia desde o século III até o século VIII. E por que a antiguidade tardia? Porque são características da antiguidade que são perceptíveis já no que é considerado cronologicamente como Idade Média, né? Então, essas características, esse conceito, ele vem da história da arte e é apropriado por historiadores. O Jones e Peter Brown são os dois principais historiadores que fazem crescer essa ideia de antiguidade tardia. Nós vimos na aula também que o Jacques Legoff concorda com essa terminologia, por entender que essas mudanças na história elas não podem ser factuais, elas não podem ser abruptas, mas a gente tem que fazer uma análise na chamada longa duração, perceber as continuidades, as rupturas, as variáveis. E nós vimos também que o Hilário Franco Júnior, historiador brasileiro especializado em Idade Média, também vai pensar a antiguidade tardia e vai pensar inclusive num conceito para superar a ideia de antiguidade tardia. Ele vai falar de uma primeira Idade Média. Então essa transição é muito importante. E essa transição, usando ali três referências muito importantes, que eram o cristianismo, as características do cristianismo, depois as características e heranças do próprio Império Romano e as características e heranças dos germanos, que compõem aí tudo que a gente vai estudar, principalmente uma boa parte do que a gente vai estudar sobre a Idade Média. Me despeço daqui dessa aula, espero ter contribuído, ajudado nessas primeiras discussões sobre a Idade Média, pensando nessa transição principalmente. Desejo para você bons estudos e nós vemos numa próxima aula.